Fala galera, sou o Ricardo Arcuri, estou aqui com o Reinaldo, que é da parte, eles falaram assim, que é da parte comercial, mas eles também falaram que eles sabem uns borogodó, uns somebody love aí da técnica, então vai ser um cara que eu vou conversar a respeito um pouco da técnica dos pneus. Vai extrair tudo hoje, né? Hoje é o dia de contar os segredos que ninguém sabe. Os segredos que ninguém sabe é que só com a gente botar a Speed. Reinaldo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você. E hoje a gente vai falar de pneu. Exatamente, vamos falar de pneu. Temos dois tipos de pneus a falar aqui, mas eu vou começar com o que está chamando a atenção de todo mundo, que é Fórmula Truck. Esse é polêmico. Polêmico. O concorrente está assim agora, ó. O que tem de diferente nele? É isso mesmo. E o que me chamou a atenção, para começar, é o compromisso tração e durabilidade. Certo. Porque o que está me chamando a atenção é um pneu que está rodando mais rápido que a marca anterior na Fórmula Truck, mas ele está durando mais. E aí entra uma coisa falando que eu chamo de compromisso. Se você não consegue, você vai ganhar durabilidade, você quase que automaticamente você perde desempenho e vice-versa. E eles conseguiram meio que dar pulo do gato para os dois. Exato. Reinaldo, conta pra gente como que isso foi conseguido? Foi através de composto? Foi através de estrutural? Foi como? Na verdade é um conjunto. O Extra Max eu costumo dizer que é um conjunto de sucesso. A gente juntou os melhores dos mundos ali e deu muito certo a mistura. Não sei se você sabe, se é uma curiosidade ou não, mas nós utilizamos o pneu liso na tração também na Fórmula Truck. E aí a galera costuma perguntar, pô, mas por que na tração se utiliza o pneu liso? Normalmente se usa o borrachudo, né, o pneu de tração. Porque ele oferece uma tração tão eficiente, tão efetiva que, ok, funciona legal. Inclusive, a questão de compostos são pensados exatamente para render uma boa durabilidade para o caminhoneiro do dia a dia. E aí, quando você coloca ele para testar na pista, você vê que o rendimento é muito bom. Então, você falou da volta, questão de volta, 1,5 segundos, dependendo da situação, reduzindo por volta, para quem pilota em pista mesmo, sente que 1 segundo é muita coisa. Pra caramba. Reduz bastante. Então, é um conjunto do composto, do desenho, uma carcaça reforçada, porque para a Fórmula Truck não é um ponto de atenção, mas para o meu cliente do dia a dia, a recapagem é um ponto de atenção. Então eu preciso ter uma estrutura que suporta o uso no dia a dia, o estresse, e aí além de tudo isso, de ter um resultado de sucesso, um composto de qualidade, uma estrutura reforçada, um desenho que permite que você use o pneu com segurança e estabilidade, ele ainda é testado no mais difícil nível de teste, que é a Fórmula Truck. Com um caminhão que é muito mais potente que um caminhão normal, né? Então isso já é um agravante. Você está falando um ponto que eu vou chegar ainda, calma lá. E você colocou um ponto que eu achei interessante, que é, mesmo na tração, usar o chamado pneu liso, que é o pneu de direcionamento, de controle dele. Por que a escolha do pneu liso para essa parte? É puramente custo ou tem um plus? Não, aí tem a estratégia da corrida também, a gente não vai entrar tanto no detalhe, mas é mais a questão do pneu escorregar um pouquinho mais ali numa curva, precisar sair um pouco mais. O que eu quero dizer que eu acho que é um alarmante quando se fala de usar um pneu liso na tração, é que ele é eficiente na tração moderada. Então, você consegue usar um pneu mesmo num cavalo de tanta potência da Fórmula Truck e utilizar um pneu liso. É fantástico, assim. Entendi a ideia. É mais ou menos a ideia do turismo, a gente falar que você joga a traseira, ele dá aquela traseirada, então dessa maneira ele consegue a traseira, tá vendo? A gente vai descobrindo as coisas aqui. Não, a gente não treinou isso, vou ser bem honesto. Você usa no improviso, né? Sempre. Comigo é sempre assim. Mas falando agora de durabilidade, você falou um ponto que me chamou a atenção quando o Johnny falou comigo sobre... nem vou falar da garantia, vou falar da ideia da decapagem. Duas decapagens. Sim. Eu sou de uma época que era uma decapagem, olha lá. Então, quando eu tomei o susto da segunda, eu falei assim, para. Como assim? Como assim? E eu queria que você contasse um pouco. Decapagem, para você conseguir manter, você precisa ter uma estrutura que aguente, por fadiga, o uso do pneu, em diversos tempos, tipos de solo e até mesmo quilometragens. Sim. Né? E você precisa garantir que essa estrutura ela se mantenha íntegra, no minimamente íntegra, até que você termine essa terceira vida do motor, do pneu, que você acha de chamar.
O que foi trabalhado nessa estrutura? Qual que é a diferença que foi feita para chegar nesse nível de integridade estrutural? Eu não vou entrar muito no detalhe técnico, mas tem um ponto de atenção que nós entendemos que quanto mais o pneu se estressa, mais eu estresso a carcaça e menor a minha quantidade de recapagem. Então, eu vou dar uma quilometragem muito alta nesse pneu. Pô, mas quanto que eu recapo dele? Eu vou usar uma vez e já não recapo mais? Não é interessante. Então, falando de custo, é muito melhor você reforçar o pneu com mais cintas, um pneu ali com a carcaça, uma lateral reforçada. A gente entende que a demanda do dia a dia, às vezes uma encostadinha ali em algum lugar, acaba judiando do pneu. Então, o nosso pneu ele é forte o suficiente para aguentar isso. Só que outro ponto de atenção, eu não sei se você sabe, mas nós temos a parceria com a Vipal. Sim. Nós somos credenciados pela RQG da Vipal, que é a Reforma Qualificada e Garantida. Uhum. Então, uma segurança a mais para o cliente comprar um pneu, entendendo que ali eu tenho uma reforma qualificada e garantida. E você falou de 2, mas eu já ouvi casos de até 3 recapagens, dependendo do uso. Olha! Mas aí vai muito do cuidado do caminhoneiro, com a calibragem dos pneus, com cuidado com a recapagem na data correta, não deixa comer tudo, aí remover o tipo da estrada também, né? Exatamente, são várias variáveis, Sim. Mas realmente é um pneu feito para durar, não é só a qualidade de tração e tudo mais, ele realmente é muito durável também. E eu vou colocar um ponto nessa história, se você tem uma empresa terceirizada garantindo uma recapagem, eles têm que ter muita segurança no equipamento para fazer tal. Então, a gente pode... isso é uma conclusão que eu cheguei pensando nisso, tá? Então, é algo para se pensar. E aí você falou de reforçar, né, de reforçar a estrutura, e você falou um ponto muito interessante, que é uma coisa que eu sempre falo, eu até falo em transmissão isso, banda lateral. A banda lateral é a parte mais frágil do pneu. Sim. Eu vejo, a gente vê aqui, a gente faz corrida o tempo todo, e você vê o pessoal, às vezes, um toque com o outro, que arranca a banda lateral. E ela sempre é a parte mais fraca, e ele colocou um ponto muito importante, que é justamente essa parte de você ter uma resistência. Vamos supor, você foi e manobrou, você não tem como saber, bateu, encostou lá no meio fim daquele jeito, e eles têm que garantir essa proteção, não é, Renato? Exato. É a questão também, ponto importante que você falou da lateral, da encostadinha. Recentemente nós tivemos um caso de acidente na Fórmula Truck, onde entortou o chassi, nossa, arrebentou o caminhão, deu uma dó de ver as fotos. E aí você olha as fotos, pega as fotos, você vê sem motor, sem nada, o bicho todo destruído, e o pneu nem baixou o ar. Você vê a roda Speed Max também, que é um do Plus da Fórmula Truck, absorveu o impacto perfeitamente. E aí quando eu testo o pneu num estresse desse, num acidente tão grave, num caminhão de tanta potência, e ver que o cara aguenta, é sinal que no dia a dia as coisas funcionam muito melhor do que deveriam. Inclusive, esse é um lema, isso vem desde quando a Fórmula Truck começou, que era sempre usar os pneus de rua, né? E isso é muito legal a gente ver e está sendo testado e comprovado dentro da corrida. Vou fazer outra pergunta que eu não ia fazer e eu vou colocar sobre as rodas. Sobre as rodas. De onde nasceu a ideia de também comercializar, de fazer as rodas? Como que foi isso? Por incrível que pareça, a Speed Max começou lá em 2010 com a venda das rodas. Né? A gente começou comercializando rodas, em seguida, no ano seguinte, começou a comercializar pneu de caminhão. Hoje nós temos uma linha muito ampla de muita qualidade das rodas, tanto roda injetada, roda forjada, roda de aço. E aí a ideia foi que começasse a testar esse produto, entendeu que ela chega a ser 5 vezes mais resistente que uma roda de aço, a roda de alumínio no caso. Entendeu-se também que ela é mais leve, então isso facilita no dia a dia para o caminhoneiro. É uma redução de peso, aí possibilitando aumentar o peso bruto, né? Ele consegue carregar mais utilizando uma roda mais leve, ou até mesmo a economia de combustível. Aí você tem a economia de combustível, a resistência, economia de peso, que é mais o quê? Então, realmente, as rodas Speed Max são um diferencial, tanto nas pistas quanto no dia a dia. Quando fala de liga leve, eu sempre tenho um pouco de receio por causa das nossas estradas maravilhosas, só que não, né? Não, elas são resistentes. Muita gente vê aquela roda, não sei se você chegou a ver pessoalmente, aquela roda cromadona, bonita, sabe? Você pensa, pô, é uma joia. E joia, a nossa cabeça já remete ao frágil, né? Vai amassar. Não, ela é mais resistente que uma roda de aço, exatamente por não ter nenhuma solda, é um bloco ali, cara, é fantástico. Além de ser muito bonita, convenhamos, né? Não, além da beleza, né? Ser cromadinha bonitinha, e falou um negócio importante.
sem soldas. Isso é muito importante quando se trata de roda. Sim. Agora eu vou ir para um outro assunto, é um assunto um pouco cabuloso, mas é legal a gente comentar, que é pneus para carro elétrico. E por que eu estou falando nisso? Porque quando o carro elétrico chegou no Brasil, todo mundo tratou da mesma maneira, como um carro de combustão, e não há nada de errado de pensar dessa maneira. Só que, quando você entende o funcionamento de um motor elétrico, é importante colocar, a maneira como o torque é distribuído à roda. Porque, em vez do carro a combustão, que ele é gradativo, chega naquele ponto, beleza? Não. O elétrico é o seguinte, você deu o pé a 0 por hora, ele já vai dar tudo. Ele é direto, porque é um motor de baixa inércia. E eu estou sabendo, realmente, de vários fabricantes que tiveram problemas com rodas, com pneus, que não foram preparados para ser elétrico. E não é crítica a montar fornecedor nenhum. É simplesmente o fato que é um pneu que não é preparado para aquele tipo de exigência. Especificação. Né? E aí eu quero perguntar a você, qual que é a diferença de um pneu para um carro de rua para um pneu de... O que ele tem de diferente? Vamos começar, já que você falou de montadoras e tudo mais, começo falando que é uma medida diferente, é uma medida bem específica. Então eu tenho, por exemplo, 175/55/16. Você pegou um pneu muito fino para uma roda 16, só que a questão da demanda interfere. Porque você tem um pneu mais fino exatamente para evitar o contato com o vento, o que causa uma desaceleração. Então, eu tenho um pneu mais fino, eu gasto menos combustível. Nesse caso, gasto menos energia. Certo. Então, eu entro nesse ponto do desenho dele, das medidas. Quando eu entro no composto, o composto ele tem que ser um pouco mais rígido. É um multicomposto que faz com que o torque instantâneo não seja um critério definitivo para gastar mais pneu. Isso. E aí você tem o mercado que está defasado da medida, você já imputa uma medida diferente. Além da medida, o composto faz com que ele gaste com menos dificuldade. Só que muita gente pensa, pô, mas ele não tem motor. Então é um pneu que suporta menos peso. E não, a bateria do elétrico causa um peso em cima do pneu que acaba sendo um fator relevante também. Então tem que ser, sobretudo, um pneu com bom suporte de carga. E por último, mas não menos importante, quando eu falo de um pneu de carro elétrico, eu tenho que trabalhar no desenho, no composto, na estrutura, para que ele seja, sobretudo, silencioso. Porque você não tem o ruído do carro a combustão, você não tem o ruído do ar-condicionado. Muitas vezes, o meu carro é a combustão, eu coloco uma musiquinha lá, ouvindo o motor de quinta marcha viajando, eu não escuto o pneu de forma alguma. Imagina você não ter nada disso escutando. Então, realmente é um ponto decisivo, e aí você precisa ter um pneu silencioso para atender a demanda também. Boa, e para conseguir esse pneu silencioso é através de um composto mais macio, suponho? Isso, um pouquinho mais macio. Ele é um intermédio entre um composto macio para ser mais confortável e um composto durável para aguentar a demanda do torque instantâneo. Só que o ponto de atenção, às vezes, não é nem só o composto. O critério decisivo é exatamente o desenho. Porque o desenho, quando eu tenho um sulco, um friso muito largo, um desenho muito trabalhado, eu acabo tendo a circulação do ar ali por dentro, e aí causa um ruído maior. Então eu tenho um pneu mais fino, menor contato com o solo, sulcos e frisos mais bem definidos, exatamente para evitar esse barulho, esse ruído do vento. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estava há tempos querendo ver esse tipo de explicação. Porque eu sabia por causa do peso. Como ele falou, bateria, você tem 30% a mais de peso. E eu sabia por peso. E também sabia que o torque podia ser um problema. Mas nesse nível de detalhe, para mim está sendo uma novidade. Eu vim com o intuito de perguntar isso para também aprender. Então, nessa daqui, não é só você que está aprendendo, não. Eu também estou. Já está extraindo as informações. Eu falei que eu ia tentar, falei mesmo. Inclusive, a nossa linha de pneus de carro elétrico, o Energrip, nós trouxemos aí, não sei se pode falar a marca de carro. Pode. Falando da BYD, a BYD tinha a necessidade ali dos pneus do Mini Dolphin, né? Modelo mais novo, nós trouxemos recentemente. A Speedmax criou a medida do Dolphin também. Então é um portfólio que vem aumentando junto com a demanda. Hoje os carros eletrificados, né, elétricos, são realidade na mudança do mundo automobilístico. Então a gente precisa acompanhar essa mudança junto com eles. Não, com certeza, com certeza. Reinaldo,
Muito obrigado pela explicação. Eu sei, eu exigi, mas também foi excelente, foi exatamente o que eu esperava. Obrigado pela sua participação. Cris, conta comigo, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência e vamos juntos. É isso aí, pessoal. Gostaram? Já clica, comenta, se inscreve no canal. Obrigado, um abraço. Valeu!